Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Oferecimento: Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia no... Onde? No Mestre Cuca. Mas que Mestre Cuca? O Mestre Cuca do 6º andar da Casa da Indústria. Oh, coisa boa. Vista gostosa, ambiente maravilhoso. Todo dia tem almoço e todo sábado, depois das 10 horas da noite, tem a noite dançante aqui, que é maravilhosa. Quem estiver assistindo esse programa neste sábado, tem tempo de ir para a noite dançante. Lá em cima, comemorar o Dia das Mães. Quem estiver assistindo no domingo na reprise, perdeu ou não perdeu, e pode dizer foi uma maravilha. É ou não é? Pois é, Mestre Cuca, 6º andar da Casa da Indústria, que é a casa da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Bom, mais um programa eclético. Eclético porque nós temos assuntos os mais variados aqui, com personalidades as melhores possíveis, inclusive com música. Então, a coisa vai funcionar e eu tenho certeza. Meu querido Douglas Aprato, olha, ele desembarcou do avião e veio direto para cá. Ele estava numa espécie de, não sei se é simpósio ou congresso, a gente vai saber, da ABMES. A ABMES é a Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior. Meu querido Douglas Aprato, pode pegar o microfone, por favor? Ele tem que ser usado, tá ligado, tá ligadíssimo. Tem que ser usado sempre pertinho, por favor. Muito boa tarde a você, Geraldo, a todos os companheiros que estão aqui presentes. Efetivamente, foi uma corrida do aeroporto para cá, mas eu faço ideia. Costumo honrar a palavra dada. É verdade. Eu fui ensinado a, quando a gente dá a palavra, cumprir. Então vim aqui, inclusive bem acompanhado, que estava no avião, o doutor José Carlos Lira, que estava aqui também, exatamente. Veio no mesmo voo da Gol. E aqui estou, para compartilhar com você e com os companheiros, presenças tão ilustres aqui, desse bate-papo, nesse programa que você faz com tanta categoria, que já vem se mantendo há bastante tempo e é, sem sombra de dúvida, muito apreciado pelos telespectadores. Muito obrigado. Meu querido Douglas Aprato, você que é vice-reitor do SESMAC, você que é um escritor, sobretudo um historiador. Eu acho que antes do escritor está o historiador. Eu acho que o escritor é a consequência de quem gosta da história. É ou não é? É isso? Sim, é verdade. Eu sou um historiador. Ainda gostaria de, quando tivesse tempo, enveredar pelo romance histórico, mas ainda não fiz. Que seria muito bom, eu gosto, aprecio, gosto muito. Mas eu sou historiador, tenho cerca de 32 livros publicados, a maioria deles tendo como temática Alagoas, a nossa região, porque eu acho que Alagoas tem uma história muito rica
Alagoas tem um papel importante dentro do país, apesar de ser uma unidade federativa pequena, a segunda menor do país. Entretanto, ela é muito grande no seu potencial histórico, né? Sem dúvida. Nós vivemos momentos memoráveis da história do Brasil e daqui também saíram figuras muito interessantes, muito importantes, das quais nós nos orgulhamos muito. Inclusive 3 presidentes da República. Qual é o estado que tem 3 presidentes da República, meu Acho caro? que o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Que foram, por favor, Getúlio Vargas, né? Teve o Médici, né? E teve o Geisel, né? Que eu me lembro aqui. Tudo bem. Mas Alagoas foi o proclamador e o consolidador. É verdade, não é? É verdade. Como disse o famoso Otávio Brandão, que foi um revolucionário extraordinário, né? Passou a vida toda, foi um homem notável. Alagoas é uma terra de tradições libertárias e de muita riqueza histórica. Então eu me orgulho muito de ser alagoano. Já estudei fora daqui, em alguns lugares, em alguns países, mas sempre eu me pronuncio e me orgulho de dizer que sou alagoano e me orgulho muito dessa terra. Temos problemas, temos dificuldades, como todas as unidades, mas aqui é um solo sagrado de história, de tradição e de homens que realmente nós respeitamos. O que eu acho mais extraordinário, meu caro Douglas, se eu estiver errado, por favor, me tire de tempo, é que nós temos história em todos os setores que podem fazer história. Né? Por exemplo, na questão do Zumbi dos Palmares é um ângulo da história, a questão dos presidentes da República que tivemos é um outro ângulo da história, e por aí vai. A verdade, o Brasil se formou aqui no Nordeste, né? O Sul, né? Você tem o Rio Grande do Sul, que é um grande estado, Santa Catarina, o Rio de Janeiro, São Paulo também. Entretanto, o Brasil foi formado aqui na região Nordeste. Ele não só foi descoberto, mas ele consolidou a sua formação colonial aqui no Nordeste. Pernambuco, que foi, né, a grande estrela da colonização inicial, né? Depois perdeu para Minas Gerais com o ciclo do ouro e depois perdeu para o Rio de Janeiro, que depois perdeu para São Paulo. Mas Alagoas, mesmo nessa fase de colonização, teve momentos muito interessantes. São dois acontecimentos simbólicos. A questão do bispo Pério Fernando Sardinha, que naufragou aqui, né, o seu navio, quando ele ia levar uma queixa para o rei em Portugal, se tornou o símbolo do corte na história, da guerra contra os índios. Através desse momento muito cruel, as nações indígenas e tribos indígenas todas sofreram uma guerra sem quartel, a chamada Guerra dos Bárbaros, que não é verdade, os índios não são bárbaros, são gente, nós nos devemos orgulhar da nossa ancestralidade indígena, eram os donos da terra. Exatamente. E se queria a propriedade. E o outro marco simbólico na colônia foi, evidentemente, a questão dos Palmares, também um auto de resistência do povo negro, dos escravos que eram trazidos da África para as fazendas e que tornaram aqui. Então, Alagoas, a partir daí, eu só estou falando assim em 2 marcos iniciais da formação do Brasil. Muito bom. Se você vier para cá, você tem uma série de acontecimentos. E que cria um potencial fantástico dentro desse país, não é verdade, Douglas? É verdade. Bom, deixa eu começar a apresentar os nossos convidados. Meu querido Clécio Falcão, presidente da Casal, coitado, sofre o pão que o diabo amassou todo dia para botar essa Casal cada vez mais para frente. É ou não é, querido Clécio? Pegue o microfone. Geraldo, satisfação muito grande estar aqui com você no seu programa. Já tivemos a oportunidade de participar do Batendo Papo com a Notícia, né? No Bate-Papo com a Notícia, mas aqui no Almoçando realmente é a minha primeira vez. É uma satisfação muito grande e, de fato, o Casal é uma empresa importantíssima para a vida da população do estado de Alagoas e a gente enfrenta lá com muita satisfação essa tarefa de melhorar a empresa para prestar um serviço melhor à sociedade. Qual é a responsabilidade de um presidente de uma empresa de água quando diariamente se discute a possível ausência de água no futuro? Olha, é importantíssimo que as companhias de saneamento estejam engajadas nesse trabalho de preservação de mananciais, nesse trabalho de conscientização da população para o uso racional da água e se entender que esse bem deve ser bem distribuído de forma que toda a população tenha acesso, né, a essa água tratada, a essa água potável, né? É importante também
que a população entenda que não é a água que a natureza disponibiliza que ela está pronta para consumo humano. Né? Então as companhias de saneamento têm um papel muito importante em captar essa água, em transportar essa água, em tratar essa água e disponibilizar para a população em condição de uso, uma água potável que realmente significa qualidade de vida para a população. Pois é, mas na hora em que, na origem, as pessoas vêm sofrendo ultimamente com a deterioração da água, que precisa chegar para ser tratada e por aí vai, a coisa piora um pouco, não é? Piora, aumenta inclusive muito o custo de tratamento, né? Em primeiro lugar, se você não cuida do manancial e esse manancial fica imprestável, ele exige um custo muito alto de recursos para ser tratado, naturalmente inviabilizando esse manancial, vai tornando mais difícil o processo de atendimento à população com água de qualidade, vai ficando mais distante, os mananciais vão ficando mais distantes, naturalmente vão encarecendo muito esse serviço. Em Alagoas, a tecnologia de saneamento vem melhorando no seu entendimento? Bem, eu acho que no Brasil como um todo, e Alagoas acompanha, tem havido melhoras. Agora ainda há uma distância muito grande quando, por exemplo, se fala em recirculação de água, em reaproveitamento de água de efluentes, de estações de tratamento de esgoto, por exemplo. São coisas que a gente estuda, a gente conhece, mas a gente ainda tem uma certa distância para utilizar isso no dia a dia, porque exige muita tecnologia, os custos ainda são muito elevados e a gente ainda não está no patamar de aproveitamento disso. É como, por exemplo, a questão da dessalinização. Exatamente. Né? Que hoje já se usa em larga escala. Em algumas regiões que há uma carência muito grande de água doce, se usa. Mas no Brasil ainda não é hoje uma realidade, uma utilização em larga escala. Ou é questão de cultura? Principalmente de custo. Principalmente de custo. Custos elevadíssimos que inviabilizam. Mas nós chegamos já no ponto em que é preciso fazer uma educação maior da população em relação ao consumo da água? Isso eu acho que já vem ocorrendo em todos os estados, as companhias já vêm se preocupando, agora precisa se intensificar, não é? Porque nós também, Geraldo, temos uma dificuldade muito grande por conta, quando a gente fala muito em campanha de conscientização, tem que levar em conta o nível de escolaridade da população, não é? Nós temos ainda um nível de desinformação muito elevado, desinformação política, desinformação de um modo geral, de forma que essas campanhas terminam não logrando o êxito que se espera, mas tem que ser persistente. Muito bem, olha que coisa boa é o eclético nesse Almoçando com a Notícia. Já damos um pulo e vamos para um criminalista conhecidíssimo aqui, que é o meu querido Elton Roberto. Como vai, meu irmão? Tudo bom, meu querido? Que mais bom uma ver vez, você aqui. Um prazer enorme poder estar numa mesa seleta de celebridades na essência da palavra e do conhecimento. E toda vez que você convoca, eu já digo, a gente tem que estar aqui sempre, né? E para nós é um prazer poder trazer pelo menos algumas coisas da área que atuamos, tanto na questão acadêmica, lá na Universidade Federal de Alagoas, quanto na questão do meu dia a dia na área criminal, que também é muito árduo. Pois é, Elton, e é exatamente esse o tema grande, o grande tema que se discute hoje no país e que precisa passar da discussão para a ação muito rapidamente, essa questão da criminalidade em todo o país. Como é que um advogado criminalista enxerga isso? Bom, nós estamos primeiramente vendo tudo isso com muita preocupação. O Poder Judiciário, na minha concepção, dentro dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, é o pior de todos. Eu não tenho dúvida. O Poder Judiciário é caro, o Poder Judiciário é ineficiente, e o Poder Judiciário ele não dá a resposta à população que ela anseia há muito tempo. A gente discute muito a questão do executivo, do legislativo, mas o judiciário a gente discute pouco. Por falta de coragem da população, e de população do povo, porque se acostumou a endeusar as pessoas que ali estão, né, no cargo de ministros, desembargadores, juízes. Por exemplo, dificilmente você tem o desafio, uma decisão judicial de maneira corajosa. Perfeito. E não é fazendo esse desafio a pessoa do magistrado, do desembargador ou do ministro, mas a sua concepção decisória. Então, por exemplo, hoje o STF, ele se sente de maneira muito à vontade para deturpar, inclusive, o sentido das leis. Muito bem. Então, hoje ele legisla, ele aplica e ele determina como, por exemplo, um gestor tem que fazer, sem saber de maneira alguma de que forma aquele gestor vai realizar isso.
E nós estamos fazendo com que o Poder Judiciário contamine também um outro poder, que é o poder dado ao Ministério Público. Hoje, por exemplo, um promotor público em uma cidade do interior manda mais que o prefeito. Ele determina, faz um ajustamento de conduta sem saber se tem orçamento, se não sabe orçamento, e determina que o prefeito cumpra e ponto. Então, está havendo uma inversão valorativa no tocante à questão do Poder Judiciário. Nós questionamos pouco o Poder Judiciário. Seria uma inversão ou seria o não posicionamento dos três poderes? Sim, até porque, assim, por exemplo, nós temos posicionamento real. Sim, eu acredito que nós estamos tendo uma crise muito grande nesse posicionamento de poder. Muito bem. Porque hoje é muito mais fácil você determinar que muito o poder bom. faça do que você faça. Muito bem. Né? Então nós temos problemas de orçamento. Nós temos problemas de várias ordens no Poder Judiciário, inclusive essa malfadada ideia de auxílio moradia aos juízes, né? Onde os juízes já têm a sua moradia e estão recebendo aí acima de R$4 mil para pagar o quê? Então, assim, esse questionamento ao Poder Judiciário precisa ser feito de maneira límpida, de maneira cristalina, de maneira tranquila, porque essa é a questão. Quando você tem um poder que não está acostumado com a dialética, com o diálogo, com o embate... Pô, o Legislativo está acostumado com o embate. O Executivo está acostumado com o embate, porque ele tem que fazer um embate com o povo, ele tem que fazer um embate com a população. O Judiciário não tem que fazer embate algum. Ele simplesmente escolhe, dentro de um concurso público, as cabeças pensantes do Poder Judiciário e ali ele fica... deitado em berço esplêndido. Por isso é que eu vou aliviar um pouco o assunto agora e vou pro meu amigo viu, né? Chico Brandão, meu querido Chico Brandão, o mestre da fotografia, o introdutor dos drones aqui e por aí vai. Chico, como vai você? Opa, boa tarde a todos. Obrigado, Geraldo, pelo Que prazer enorme recebê-lo aqui. Bem, graças a Deus. Um prazer. E Obrigado. aí, me conta, como é que está a evolução da fotografia no tempo, no mundo, uma vez que é uma coisa muito curiosa isso. Aliás, eu acho que eu sou um desses tipos de consumidores. Ela evoluiu tanto, mas tanto, que eu adoro voltar e ver as preto e branco, aquelas antigas de 1920, eu adoro. Não sei se eu estou errado ou certo. O preto e branco, ele não vai cair de moda nunca. Né? Eu comecei a fotografar numa época que eu usava filme. Então eu tive o prazer de usar filme, fotografar, né, o filme. E fiz essa transição, tá, que foi onerosa, tá, mas era um negócio que eu queria realmente, essa mudança do filme para o digital. A praticidade, a rapidez, né? Então eu passei por essa mudança. E assim, o preto e branco ele não muda, ele até no digital hoje. A gente consegue um contraste bonito, tá? Então consegue uma impressão muito boa. Eu adoro fotografar com o meu celular e depois escolher se eu quero em preto e branco, se eu quero mais claro, mais bonito, mais cores, etc. E eu vou pro preto e branco, porque é lindo. Não, sem dúvida. E celular hoje é um caso sério. Porque é um caso sério para vocês. Nossa Senhora. A gente todo mundo fotografa nesse mundo. E muitas vezes já houve caso, vamos dizer, as daminhas entrando, tal, entra um pai na frente, entra no corredor, atrapalha a parte de vídeo, quer dizer, a emoção dele é tão grande que ele se desliga desse momento. Daqui a pouco a gente volta com você. Estou tentando apresentar todos no primeiro bloco. Meu querido Alberto Cabuz, além de ser um empresário absolutamente de sucesso e inovador com a nossa Fica Frio, que todo mundo conhece aqui, eu não tenho frescura nenhuma em dizer os nomes, ele sabe disso. Pelo contrário, eu gosto de saber da evolução dos negócios, como é que eles acontecem. Além disso, ele é o secretário da FIEA, da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, e um discutidor de problemas. Vamos lá, meu querido Alberto Cabuz. Olha, que bom recebê-lo. Um prazer enorme estar aqui, junto com essa turma maravilhosa. Turma boa, né? Boa. De uma diversidade incrível. Eu acho que o grande segredo dessa era é a unidade na diversidade. Isso a gente conversa e vê. E se a gente olhar... Por exemplo, você quer que eu só abra um parênteses? Fala. O pessoal em casa já está metendo pau em mim. Só tem homem nesse programa, mas foi de propósito para eles meterem o pau para eu apresentar a única mulher que está nesse programa hoje, daqui a pouco. Tá vendo? Então, é essa ideia da conexão, né? E eu estava olhando, prestando atenção aqui, que está todo mundo aqui ligado no celular, tá? E respondendo um zap aqui, um zap acolá, os problemas que estão lá fora. E eu faço uma reflexão
Eu já fiz uma mudança significativa na minha vida, tentando diminuir o ritmo. Verdade. Tá? E agora eu tinha me prometido, em 2009 eu me dei 3 anos mais, 2012, depois renovei por mais 3, 2015, 2018, e agora eu quero ver se daqui a 3 anos, se a gente startar em 3 anos a fábrica lá em Satuba, eu quero tentar ver se eu começo a sair de cena e começo de alguma forma a cuidar daquilo que eu acho que é mais importante, que é cuidar das pessoas. E aí eu penso em coisas novas, aí eu penso em falar de água, mas falar de água, viu, Clécio, de uma forma diferente. A água como a coisa fantástica para renovar a vida, e a gente precisa de uma água com pH acima de 7 para a gente conseguir fazer umas mudanças significativas na saúde, mas não adianta pegar a água e transformar ela, aumentar o pH de qualquer forma. A gente tem que mineralizar de uma forma que seja sadia, e isso aí vai para a agricultura, isso vai para algumas coisas. E aí, pensando na empresa... Olha como os assuntos já começam a se relacionar. Pensando na empresa, eu já penso em coisas que eu tenho estudado. A gente hoje teve um lançamento do edital de inovação aqui na Federação, e eu penso naquelas coisas do futuro, que a gente entender, que o pessoal fala, se a gente falar de açúcar, de leite, que são coisas hoje que têm uma influência na saúde significativa. Eu já penso em coisas, em sorvete, picolé sem açúcar, usando outros produtos, usando coisas mais integrais, mais naturais, e coisas que sejam probióticas, que possam melhorar a saúde, que possam avançar. Então, tem uma série de coisas para a gente pensar para frente, mas pensar basicamente nessas questões que o Elton trouxe para a gente aqui, que são difíceis de discutir, mas que são importantes, que a gente possa abrir essa discussão e discutir, porque a vida está tomando um rumo onde tudo é para anteontem, não é nem para ontem, é para anteontem, e a gente vive num ritmo estressante, onde a gente vê as pessoas mais próximas morrendo de doenças degenerativas de uma forma muito estranha, entendeu? E que a gente tem que pensar nesse futuro, o que é que a gente quer e de que forma a gente pode se inserir nesse contexto e mudar. Então é essa a visão que eu daria hoje. Se nós todos, de um modo geral, começássemos a pensar dessa forma, mas pensar seriamente, não só na retórica, eu acho que a gente acabaria conseguindo, você não acha? Eu não tenho dúvida, veja só, a vida é algo extraordinário. Extraordinário. Tá? E eu começo, se a gente começar a falar, eu vou falar de uma coisa que eu não gosto de falar, que é falar de religião, eu prefiro falar de espiritualidade. Mas eu acho que a nossa tradição judaico-cristã comete um grande erro ao vir na concepção de pecado. Dizer que nós nascemos fruto do pecado. Eu sou contra essa concepção. Com certeza. Nós somos frutos do amor divino, não tenho sombra de dúvida. Se a gente começar a mudar daí, a gente começa a mudar a existência. Porque a gente vê tanta barbaridade ainda hoje sendo cometida, e essas mudanças precisam acontecer através da música, através da arte, da educação, da vida sadia, e talvez a gente tenha uma necessidade de voltar àquela questão mais natural do convívio, da harmonia com a natureza, para voltar a ter uma vida simples e feliz. É verdade. Adão fez a Eva morder a maçã ou não? Olha, aí é uma questão... Bom, eu estou perguntando a opinião de um homem. Olha, essa concepção, essas histórias bíblicas, eu prefiro não discutir, eu prefiro pensar... Com certeza. Eu prefiro pensar que a dupla Adão e Eva é uma dupla perfeita, entendeu? E que trouxeram pra gente a oportunidade de ter essa humanidade vasta. Por isso é que eu vou apresentar a única mulher que está nesse programa. A Denise Vieira, advogada, professora da Escola Nacional de Seguros. Que coisa boa ter você aqui, Denise. Como vai? Tudo bem, Geraldo. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Isso, é uma honra. Agora me diga uma coisa. Quem foi que mordeu mesmo pra valer? Foi a Eva ou foi o Adão? Agora tem que ter uma opinião feminina. Não é, Douglas? Tem que ter, né? Hein? Não, mas aí eu concordo com ele. Você concorda, né? Que os dois, é uma parceria. É uma parceria. O historiador é fantástico. A parceria, o conjunto. E a própria evolução, eu acredito muito que os dois em parceria, os homens e as mulheres fazendo o trabalho, dando uma conotação diferente para a sociedade, é o que vai... mudar bastante o nosso entendimento. Então essa coisa de quem mordeu primeiro, quem começou, não vale a pena. Denise, eu quero lhe fazer uma pergunta, me parece que é uma pergunta interessante para a gente chegar nas suas áreas do direito. Nosso amigo da criminalidade ali provocou, agora eu vou para outra, quando ele falou em diversidade, certo? A diversidade hoje tão discutida,
e que muda um bocado de conceitos dentro desse país, desse mundo. A gente pode até entrar em alguns detalhes depois. Onde é que ela afetou a função da advocacia de um modo geral? Onde é que ela mudou? Olha, hoje nós temos uma grande participação dentro da advocacia das mulheres. Hoje, se você verificar, dentro dos quadros da OAB, as mulheres já se equipararam em número de inscritos aos homens. Hoje já tem seccional que as mulheres já ocupam uma parcela superior. Mas, infelizmente, quando a gente fala em participação efetiva em cargos de gestão, em representação, você ainda tem um número muito reduzido. É só verificar, os números não mentem. Se você verificar em todas as seccionais do país, nós só temos uma mulher como presidente, que é o estado de Alagoas. Mais uma vez, Alagoas é participando da história. É verdade. Mas, por outro lado, quando a gente sobe lá para os tribunais superiores, hoje há uma grata satisfação de dizer que os cargos de gestão, presidente do STF, procuradoria, nós temos mulheres. São as mulheres que estão à frente desses setores, o que já é uma parcela, um ponto positivo. Mas, dentro dos tribunais, dentro de todos os setores, as mulheres ainda chegam num número bem menor aos cargos de representação. Você está falando, e muito bem, sobre o aspecto da mulher. Isso. Da chamada inferioridade que existia antes, que não existe, cada vez mais igualdade, não há a menor dúvida. Mas o que eu quero falar mesmo, e eu quero falar logo no princípio do segundo bloco, você responde, e aí entra o meu querido Alan Bastos com um pouco de música para aliviar, é a história do politicamente correto, ou politicamente incorreto. Eu acho que está havendo um exagero na sociedade brasileira. Eu não tenho nem que achar nada, eu quero saber o que você acha. Ok? Daqui a pouco. Ok. Ok? E eu vou até dar um exemplo logo de cara. Ontem eu estava vendo um capítulo de uma novela onde dizia que não pode cantar a menina, não. Se cantar a menina é politicamente incorreto. Se você der uma cantada na escola e disser, olha, papai, eu quero namorar com você, cuidado como você diz, porque é politicamente incorreto. Peraí, gente, o que é isso? Acabou com a magia do amor entre um homem e uma mulher? Vamos aos nossos comerciais e voltamos já, lembrando a vocês do Sebrae, esse nosso querido Sebrae, que, olha, vou te contar, que coisa maravilhosa. Uma coisa que eu mais digo é o seguinte: você que é microempreendedor, botou um CNPJ debaixo do braço, é como se tivesse colocado um diploma debaixo do braço e diz, eu sou o rei da bola, está enganado. Você precisa de orientação para crescer. Você precisa muito de orientação. E quem é especialista em pequenos negócios é o Sebrae. O Sebrae está aí para orientar você, para você se transformar em média empresa, em pequena, em média empresa, em grande empresa, e por aí vai. Mas não precisa da orientação do Sebrae. Vale a pena. A imprensa oficial Graciliano Ramos, puxa vida, só ter o nome de Graciliano Ramos já vale, né? Faz o Diário Oficial, faz toda a parte gráfica do governo do estado, mas tem uma parte que é voltada para a iniciativa privada. Então imprime para você, com altíssima qualidade, jornais, impressos de um modo geral, revistas, livros e por aí vai, ok? Pois é, então vá consultar. Sancar Veículos, a única que está num pátio de supermercado, pátio do Sam's Club, e vem por aí com um festival de seminovos, que eu só não posso dizer a data porque não me deixaram, mas vai ser de primeira. Bodega do Sertão de Filé do Zezé, 2 ícones da gastronomia, dividindo, uma semana outra semana outro, fazendo bate-papo. Vamos lá, gente, que atrás vem gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. E eu estava conversando com a advogada Denise Vieira, que é também professora da Escola Superior Nacional, a Escola Nacional de Seguros. E nós falávamos sobre essa questão do politicamente correto. Alguma coisa que está dando o que falar por aí, modificando o quê? A sociedade ou o direito, minha querida Denise? Você tem uma mudança, na minha opinião, você tem uma mudança bem significativa na sociedade, que acaba exigindo do direito uma resposta. E agora, para mim, quando você trata desse radicalismo, que para mim é um radicalismo, essa questão do politicamente correto ou incorreto, você está ferindo a liberdade de expressão. Muito bem. Do cidadão. Porque se eu não concordo, e o meu direito de pensar diferente? Se eu não concordo com a maioria, eu sou taxada de vários adjetivos totalmente pejorativos. Ou eu estou de acordo com o que se diz, com o que se aceita, com o que se delimita como correto, ou se eu sou contra a uma sociedade, eu sou contra a todo um preceito que é totalmente desnecessário. Então hoje nós passamos por uma discussão, que eu achei totalmente desnecessária nas redes sociais, que normalmente você tem várias. Mas essa para mim me chamou a atenção, que foi a discussão relacionada ao parto, a opção pelo parto natural e a cesárea, onde as pessoas elegiam como o único parto adequado seria o normal. O normal, que é isso? E aquela mulher que passava pelo parto cesárea não era tão mãe. E aí você tá o quê? Você não sabe o que levou aquela mulher, se foi por opção, se foi uma necessidade para a saúde dela e da criança. Com certeza. E você simplesmente taxá-la como menos mãe, então você estaria também... você vai denegrir aquela mãe, você vai ofender aquela mulher e aquela que não gerou. Exatamente. A mãe do coração. Exatamente. Ela ficaria em que situação? Perfeito. Eu acho que há um radicalismo agora, e ofensa a direitos fundamentais. Pronto, eu queria ir até um pouquinho mais fundo nessa questão, por exemplo, que vem sendo muito discutida, porque da criminalidade, ou sei lá o quê, o Elton também sabe disso, assédio. Como é que se define finalmente o que é assédio? Uma simples cantadinha de alguém diz que é assédio. Virou assédio agora? Não se pode mais conquistar uma mulher? Será que é por isso que está havendo tanta diversidade entre homens e mulheres? Eu acho que por muitos anos nós discutimos, sim, os abusos cometidos contra as mulheres nos ambientes de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Então as mulheres são, sim, atacadas, as mulheres realmente são vítimas de assédio na rua, só que a preocupação por evitar esse tipo de assédio levou novamente ao extremismo. Ao exagero. Você exagerou. Geraldo, deixa eu entrar um pouquinho nesse tema aí. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que entender, na hora que você começa a denominar algumas coisas, até porque nós temos a necessidade de conhecer as coisas pelos nomes, a taxonomia diz isso pra gente,
Na hora que você diz politicamente correto ou incorreto, você já começa a tentar taxar algumas atitudes dessa forma, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que o limite de tudo chama-se respeito, né? O respeito não só pela mulher como ser humano e não como coisa. Então, quando você fala assim, uma cantadinha e tal, como é que fica o assédio? E saber que a mulher, a partir do momento em que ela se coloca na sociedade como alguém e não como mais um objeto a ser conquistado pelo homem, como isso antropologicamente se explicou por muito tempo, né? E eu digo antropologicamente pela forma como nós, homens, aí eu falo agora homem gênero e não ser humano, nós fomos levados a fazer essa conquista da mulher ao longo dos tempos. A tratá-la como uma parte hipossuficiente, a tratá-la como uma parte frágil, a tratá-la como alguém que deveria ser preservada de algumas coisas. E quando ela começa a entender essa relação diferenciada entre sociedade e mulher e se posiciona, e começa a ter, não só em quantidade, mas em qualidade o seu posicionamento, acho que a gente precisa entender que a cantada, que pode vir também de uma mulher para um homem, hoje. Eu ia dizer isso. Tranquilamente. É muito normal hoje. Tranquilamente, né? Ela pode... Não. Eu acho que tudo que se faz com respeito, com carinho, com afeto, com generosidade e gentileza, não pode ser levado para o lado malicioso. Né? O que nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar é a coisificação da mulher como objeto. Acho que por aí é o primeiro patamar. A diferença disso é que é muito raro você... Alain Bastos. Você ter uma denúncia, né, de assédio por parte, né? Então um homem lá reclamar que foi assediado ontem à noite num bar. Ele sentou e uma mulher chegou e convidou ele para sair. Sabe o que acontece? Então isso é uma coisa muito mais difícil da gente presenciar. Então, vou em defesa das mulheres, né? Dando uma de advogado do diabo aqui. Mas veja bem, no caso que você citou agora... Mas, de fato, é verdade. Mas o exemplo que você citou agora, o homem, ao invés de achar que foi um assédio... Claro. Ele vai ficar orgulhoso. Justamente, antropolicamente, como ele falou, que a gente já vem de um histórico dessa forma. Nós conquistamos e quando aparece uma coisa como essa, a gente esquece que pode ter sido um assédio. Douglas Aprato para entrar historicamente nisso. Como é que é essa história, meu querido Douglas Aprato? Tá ligado? Bom, eu acho que o Brasil, a sociedade brasileira, é uma sociedade muito complexa e de muitas culturas, porque aqui nós somos formados por vários povos de vários lugares, é uma sociedade onde as pessoas partem de um extremo ao outro. Agora, isso a questão da mulher, do feminismo, toda a situação que está sendo colocada aqui na mesa, ela não é brasileira, é uma situação internacional. A gente está vendo nos Estados Unidos, e aí vem da matriz americana, muito de uma certa hipocrisia americana, é famosa. Com certeza. Não é? A hipocrisia da cultura, o nosso companheiro aqui falou do judaico-cristã, uma hipocrisia que ela vai exatamente nesse extremo. Na verdade, eu considero, como historiador, que a maior revolução que foi feita no século XX foi um século de muitas incertezas, de guerras mundiais e de transformação tecnológicas viscerais, mas a grande revolução, a revolução da informática, a revolução maior foi a da emancipação feminina. A mulher surgiu porque eu eu venho de uma época que era impossível uma mulher jogar futebol. A gente jogava futebol, tinha umas colegas lá em São Miguel que queriam jogar, mas era impossível, os pais não deixavam e elas não se sentiam bem. É um momento em que pouquíssimas mulheres frequentavam as universidades. Nenhuma mulher tinha um cargo de comando, de gestora profissional. Então, houve efetivamente, e aí as mulheres foram as grandes guerreiras e elas foram em busca das sociedades de libertação feminina que nós tivemos aqui, por exemplo, em Alagoas tivemos, lá em 30, Lili Lage, Nilda Leão e uma série de figuras. E aí nós chegamos hoje no momento que é o seguinte, em que a mulher ocupou seu espaço, ela falou, a nossa querida colega aqui, da proeminência feminina no Supremo Tribunal Federal, uma mulher, na Procuradoria, e aliás, que comportamento? Ambas, comportamento exemplar, sereno, firmes, não é? Aquele toque feminino de ir ao foco das coisas com aquele jeito
sensível da mulher, sem perder aquilo, sem perder a ternura jamais. Então, na verdade, eu acho, meu caro Geraldo, com relação a isso, em suma, que há muito excesso. Isso, aliás, vem sendo feito pelas grandes filósofas femininas, grandes figuras, mulheres extraordinárias, estão colocando isso, um excesso, e muito disso vem da matriz norte-americana, que a gente importou essa cultura norte-americana, que é a mais avassaladora, e ela trouxe muitas coisas boas, importantes, mas trouxe também muita coisa realmente que nós não devíamos importar. Foi muito interessante você falar da cultura americana em relação ao assunto que está sendo questionado aqui. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. É um país extraordinário. Mas realmente essa questão é uma questão terrível. Você buscar o relacionamento, você estrangeiro principalmente, buscar o relacionamento com o americano de um modo geral, seja ele a que nível for, não é fácil. Realmente, eu não sei se eles criaram uma barreira, se eles criaram alguma coisa nesse sentido, mas não é realmente uma coisa... similar. A questão negra, a questão de Martin Luther King, de todo esse movimento negro, a questão agora hispânica, sim, uma sociedade extraordinária, uma sociedade que trouxe muita contribuição ao homem moderno, né, e muitas das conquistas que nós temos, a humanidade hoje deve aos Estados Unidos, mas tem também o outro lado, foi uma sociedade que exterminou os índios, como a gente exterminou, que tinha segregação com o negro até pouco tempo e ainda tem. É uma sociedade que consegue o despautério de ter um presidente da República do porte de Donald Trump. Então não é efetivamente um modelo de sociedade que a gente possa aceitar. Realmente, professor, nisso é um absurdo. Ter Donald Trump como presidente da maior potência mundial chega a ser algo de questionar a inteligência dessa cultura que a gente quer copiar. Exatamente. Bom, agora vamos dar uma aliviada nesse assunto. Vamos dar uma aliviada nesse assunto e dizer que conosco está o meu querido Alan Bastos. Olha, Alan Bastos faz história nesse programa e no bate-papo há quase 20 anos. Por aí. Segura aí, Alan. 18 anos. Mais Segura o microfone, Alan. A gente almoça junto. Segura o microfone, senão ninguém ouve o que você diz. Há uns 20 anos a gente deve almoçar juntos aí. Pois né? Gente boa, menino de ouro, cresceu muito na música, dentro aqui da música alagoana, vem fazendo um trabalho muito bonito e, sobretudo, ele vem, de uma certa forma, oferecendo à sociedade alagoana o autoral. É o autoral que é preciso acontecer. A Bahia só se fez Bahia, musicalmente falando, porque aconteceu o autoral da Bahia. Porque deixaram que acontecesse. A Paraíba criou muito da sua música também em cima do autoral. Por que Alagoas não será? Tem que ser. Alagoas fez um Djavan, né? Maravilhoso e por aí vai. Sim. Mas quantos e quantas intérpretes e compositores e compositoras que nós temos em Alagoas ainda não puderam mostrar isso? Você vem fazendo esse trabalho. Engraçado que você me fala sobre isso e, de fato... Quando a gente fala de uma cultura, quando eu falo de Alagoas, de cultura, a gente fala de uma forma geral. Ok. Agora, antes de você falar da cultura de uma forma geral, gastronomia é cultura. Sim, como não é? Não é, Daniela? Já estava entrando nisso aí. Fala aqui se gastronomia não é cultura. É sim. É ou não é? É sim. E o nosso mestre Cuca aqui no 6º andar da Casa da Indústria, é cultura ou não é? É cultura. Vocês vêm renovando cada vez mais? Todos os dias. E inovando. Uhum. Bom, quais são as grandes novidades que nós vamos ter agora? Sábado vamos ter Noite Dançante Especial, Dia das Mães. Hoje, sábado. Hoje. Nesse sábado, que beleza. Dia 12, começa às 10 horas da noite e termina mais ou menos entre 2 horas e 2h30 da manhã. Tudo bem, tem banda? É banda ao vivo, com entrada, jantar, sobremesa. O pacote de casal está R$180. O pacote? Isso. Do casal? Do casal. Muito bem, vem pra cá. Olha, hoje, Dia das Mães. Vem pra cá, gente, que o negócio vai ser bom. Não vai, Dani? Vai ser ótimo. Bom, afora isso, no almoço todos os dias? Almoço todos os dias, de 11 até 3 da tarde. Funciona, aberto ao público também, né? Não só aqui da Casa da Indústria. E o valor está R$ 45,90 o quilo. E se for em dinheiro, R$ 42,90. Que coisa. Isso, né? De cortesia, esse panorama horrível. Você está vendo que beleza, que maravilha? Agora, está sendo bom também receber o Almoçando com a Notícia aqui?
Muito bom. Oh, sempre bem-vindos. Obrigado, Dani. Obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Meu querido Alan Bastos, continuando. Então, falamos exatamente agora é hora de música, gente. Dessa coisa cultural, né? Onde a gente, quando se fala da cultura, eu tramito entre teatros, música, rádios, e enfim. E aí eu percebo que tem muita gente boa, tanto do lado do teatro, né? Quanto do lado da coisa mais regional. Aí vem a gente da MPB, aí vem o pessoal do forró, que vem o pessoal do pagode, que vem o pessoal do sertanejo. Então, entre todos esses estilos, Alagoas está muito bem servidos. Ou seja, volto a repetir, já falei isso no seu programa, não precisa a gente ir em Salvador buscar ninguém, não precisa a gente ir ao Rio de Janeiro buscar ninguém. Claro que não. Mas essa cultura ainda paira sobre Alagoas. Por exemplo, você vai em shows em Pernambuco, então você tem lá 10 artistas, 9 são pernambucanos. E eles chamam que é um convidado, que é um cara influente. É isso aí. Vamos buscar o Chico Buarque para cantar com um menino aqui de Pernambuco. Então você tem essa... Palmas, totalmente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o que não acontece valor exatamente ao nosso... aos nossos valores. E nós temos muita produção para ser escoada, para ser escutada. Em todas as áreas. Muita produção para ser escoada e escutada. O que aconteceu exatamente em Salvador e Recife, vamos falar das capitais mais próximas, foi exatamente consumir o seu próprio produto. Você chega em Salvador... Vamos dar um exemplo? Vamos. Cala a boca, Lamar. Vamos fazer o que você quer ouvir? Vamos fazer isso, já que você quer um exemplo aí. Exatamente. Vamos lá. Vira o microfone para aí. Isso, vamos lá. Tramar em segredo teus planos, partir sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu, a coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Esse pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade do mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. A coração, teu engano, vou esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. Grande Alan Bastos. Chico Brandão. Pega o microfone, Chico. Como é que se fotografa a música, hein, Chico Brandão? Fotografar a música, uma iluminação boa, uma voz maravilhosa. Inspira, sem dúvida. A foto, sem dúvida, né? Então precisa ter uma sonoridade boa, suave, maravilhosa. É possível dar um colorido especial à música, ou é a música que dá o colorido especial à fotografia ou ao vídeo? Eu acredito que para fotografar, se o camarada estiver escutando uma música maravilhosa dessa, muda tudo. Ele vai ter um envolvimento melhor com a imagem. Não tenho dúvida. Me diga uma coisa, que classificação você dá e como é que você descreve a evolução da fotografia dentro do estado de Alagoas? Olha, ele até comentando a questão que o pessoal ia trazer profissionais de fora, hoje eu vejo que aqui tem muita gente boa, tem pessoas novas fazendo um trabalho assim muito bom, tá? Com um recorte maravilhoso, com uma iluminação muito boa. Então hoje aqui a gente, tanto na parte da música como na parte da fotografia, eu vejo que tem muita gente boa, tá?
tá num nível assim muito bom. E como é que você fotografaria a água? Isso tão importante para nós. Dentro do estado de Alagoas. Outro dia eu vi um negócio que me deixou abismado. Vi na televisão. Não vi pessoalmente, mas vou ver. São Cachoeiras e Murici, por exemplo. Se fala tanto do mar de Alagoas e não se fala do interior e das coisas bonitas que nós temos no interior. Por exemplo, fala, Chico Brandão. Olha, cada vez que eu pego, eu tenho a oportunidade de fotografar casais, a gente sempre vai estar ligado ao mar, vai estar ligado à lagoa, mas assim, num lance assim de nascer do sol, do pôr do sol, a gente consegue, junto com essas pessoas, tá, e a água, tá, uma visão assim muito de efeito, tendo qualidade. Agora eu aproveito a dica para passar para o meu querido amigo que é presidente da Casal e dizer, pega o microfone por favor, existem cenas que a gente vê infelizmente, que são aquelas cenas de pessoas ainda até dentro da capital e fora da capital, principalmente no interior, carregando baldes de água, ou consumindo uma água absolutamente imprestável, por aí vai. Eu sei que você, meu caro Clécio Falcão, tem sido um grande presidente da Casal e tem brigado muito pelo saneamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, meu querido. Isso, Geraldo. Saneamento financeiro também, viu? Muito bom, meu amigo Douglas Zaprata, ter entrado nisso, porque foi a primeira vez que nos 2 últimos anos a Casal não teve prejuízo. Exatamente. E quando não há estabilidade financeira, nada vai para frente. E a água, que é um bem fundamental, né? Eu parabenizo aqui, né, o Clécio por ele ter conseguido como gestor, e como é bom a gente ter bons gestores, né? Parece que o antigo PPS ou outra PPS deu uns bons gestores, eu estou vendo aqui. O Clécio realmente. E ele conseguiu o inimaginável, né? Conseguiu o saneamento. Muito bom, muito bom. Eu aplaudo e parabenizo você, Clécio. É muito bom a gente ver isso. Como eu coloquei anteriormente, Geraldo, a Casal é uma empresa importantíssima para a vida do alagoano, né? A Casal, ao fornecer água potável, melhora a qualidade de vida das populações, né? Então é importante. Muito bem, Douglas. É importantíssimo que a Casal seja bem administrada para que ela possa ser uma empresa superavitária e, a partir daí, criar uma capacidade de investimento que ela havia perdido ao longo dos anos, né? A empresa, de fato, vinha passando por um processo de sucateamento muito forte, de forma que já havia, inclusive, estudos em que apontavam a possibilidade de privatização da empresa como única alternativa, né? E para isso, Geraldo, eu faço aqui um reconhecimento que de fato é sincero da importância do governador Renan Filho nesse processo de recuperação da Companhia de Saneamento. Foi ele quem deu todas as condições para que a gente pudesse realmente desenvolver um trabalho sério, resgatando, inclusive, até a autoestima do funcionário da Casal, que hoje trabalha com muita mais satisfação, vê que a empresa que vinha dando prejuízos anos após ano, repetido, e a gente consegue recuperar esse equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Há 2 anos, Douglas, que ela dá superávit e pode dar superávit muito maiores. Para que isso aí? Qual é a importância desse superávit? É criar uma capacidade de investimento que ela havia perdido para ampliar e melhorar a prestação do serviço. Agora, esse superávit foi produto de um trabalho de planejamento financeiro, planejamento de um modo geral, ou ele foi produto de menos investimentos, mais economia? Como foi a coisa? Teve muita transpiração nisso aí, Geraldo. Foi um esforço muito grande. Já em 2015, nós revisamos todos os contratos em vigor da Casal. Encontramos a Casal com 142 contratos em vigor. Não rescindimos um único contrato, Welton. E fizemos uma revisão. No ano 2015, nós conseguimos reduzir 18 milhões nos pagamentos desses mesmos contratos, sem deixar... Agora pegou fogo. De prestar o serviço. Sem esquecer que é prata da casa, né? Não, mas é isso que eu gostaria de primeiro
parabenizar. Tive 2 problemas com a casal e fui extremamente bem atendido. Extremamente bem atendido. Porque há uma ideia equivocada, plantada propositalmente por alguns setores, de que só a iniciativa privada consegue realizar determinados serviços. E aí vem os parabéns e o elogio, não gratuito, mas merecido, porque eu acredito que alguns setores, como por exemplo energia, água, esses setores são imprescindíveis, estratégicos. Setores estratégicos. Imprescindíveis. Não é estratégico, tem que ser colocado para a iniciativa privada imprescindíveis para evitar o cabide de emprego e empreguismo. Perfeito, professor. Mas os setores estratégicos é do Estado. Então, imprescindíveis que o Estado consiga estratégica. Claro Água, energia. Água, energia. Perfeito. Educação, saúde, tudo isso tem que ser estratégico, segurança, educação, então, segurança pública, assistência social, isso a gente não pode abrir mão. A essa ideia equivocada e uma tentativa que eu já inclusive verifiquei de fazer com que haja uma privatização desse sistema de abastecimento de água e saneamento, que para mim é equivocado se você conseguir fazer isso, porque é estratégico. Então o Estado ele precisa entender o seu tamanho e ao entender o seu tamanho, a sua responsabilidade. Perfeito. E dar a pessoas que tem a competência de fazer com que está acontecendo a casal hoje, ou seja, superavitária, e demonstrar que não é só a iniciativa privada que tem competência para realizar algumas coisas, na verdade o Estado tem. Com certeza. Então acho que o elogio é nesse sentido. Isso nós pensamos dessa forma também, entendemos que o Estado abrir mão de gerir empresas como a Casal, ele está reduzindo a sua responsabilidade perante a sociedade. Eu sou um defensor ardoroso de que as companhias de saneamento estejam nas mãos dos governos estaduais. E acho que o governador tomou uma decisão muito acertada quando nos pediu para fazer um enfrentamento dentro da companhia, e com um quadro que era muito adverso, no sentido de viabilizar essa empresa. Isso é um processo, nós conseguimos reduzir bastante o prejuízo no primeiro ano de gestão, nos 2 anos seguintes a companhia apresentou superávit, e eu tenho certeza que vai apresentar superávites maiores ainda, crescente, e o principal de tudo, apresentar superávit, Geraldo, para melhorar a qualidade do serviço. Muito bem, é nesse ponto que tem o Elton Roberto e tem a Denise Vieira, ambos querendo entrar nesse assunto, e vão entrar, mas logo depois dos comerciais, ok, gente? Eu quero fazer uma também. E o meu amigo Douglas Aprato também, que coisa boa. Assunto bom nessa história. Então vamos lá, só lembrar vocês. Olha, eu vou ser rápido, eu vou lembrar vocês do Sebrae, já sabe, né? Aquele negócio, olha, especialista em pequenos negócios. Então vamos lá e vamos aprender com o Sebrae como é que a gente cresce na vida. Ok? Imprensa Oficial Graciliano Ramos, fazendo o que há de melhor. Não só com o Diário Oficial e com a gráfica do governo, mas também com a iniciativa privada, com tudo que você pode imaginar, que você pode imprimir dentro da Graciliano Ramos. Inclusive, o meu mais recente livro, que foi Por Causa da Vida, foi feito lá, na Graciliano Ramos. Sancar Veículos, que vem aí com um festival enorme de seminovos, e é o único que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. Vai lá conhecer as taxas de financiamento deles, por exemplo. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, 2 ícones da gastronomia. Você entra e diz, eu estou no sertão. É a Bodega do Sertão. O outro é o Filé do Zezé, cujo produto principal, o filé do Zezé, tem 33 anos de sucesso. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais, e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo.
Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia, que no intervalo continuou o pique daí. Quer ver a Denise? Vá, Denise. Mande pau. Essa história da água tá dando o que falar. Vamos lá. É só para complementar o que foi dito aqui com relação a esse crescimento e o bom desempenho da Casal. O que eu acredito é, se a responsabilidade do Estado, a manutenção de um serviço tão essencial, ele deve sim valorizar o seu servidor, funcionários de carreira, com funcionários comprometidos com a causa. Essa é a melhor forma de garantir um bom desempenho e a valorização do próprio ente público que está ali representando e atendendo a sociedade. A sociedade só tem a ganhar. Só não beneficia a classe dos advogados. São menos ações, menos causas contra a Casal, não é, Denise? Mas aí no bom sentido, mas claro. há um retorno positivo. Um retorno positivo, porque sem dúvida. se há uma diminuição desse tipo de processo, Perfeito. significa que o serviço foi bem Está prestado. funcionando. E o serviço para advogado nunca vai acabar. A Claro gente só que não. muda o foco. O Agora, foco, só aproveitando, exatamente. eu só gostaria de fazer um complemento àquela fala anterior, do bloco anterior, quando a gente estava falando sobre a questão da cantadinha, do assédio. Só porque aí foi dando continuidade, eu não completei. Eu acho que, se você tem a abordagem feita com respeito, isso, sem tomar aquela mulher, como o próprio Elton já Claro, falou, claro. como coisa, como propriedade, a gente afasta qualquer ideia negativa. Mas olha, eu vou dizer um negócio a você. No respeito. meu tempo, a gente tinha até medo de chegar perto. A gente ia para a cantadinha, a famosa cantadinha, com tanto estilo, com tanta classe, com tanta categoria, que jamais Porque, na poderia verdade, ser... o que havia era um cortejo. O encanto era o amor. Era respeito. Quando você perde o respeito... Uma namoradinha era uma coisa extraordinária. Quando você perde o respeito... Meu Deus do céu, o pecado humano era... Meu Deus do céu. E isso no ambiente de trabalho é muito Era perigoso. uma grande e é muito conquista. valorizado. Meu Deus do céu. Aí você tinha a família toda. Não havia essa dissolução que existe hoje. Essa dissolução dos costumes, esse esgarçamento psicossocial. Então as coisas eram diferentes. Agora, eu acho que aquilo ali, como eu falei, o brasileiro, a sociedade brasileira, ela vai de um extremo a outro com facilidade. Em Isso tudo. é verdade. Em tudo. Isso aqui preocupa hoje. Isso aqui preocupa. Muito bem. Vamos Bom, lá, meu querido. só para poder fazer o Elton Roberto. um aporte. E quando eu disse sobre a iniciativa privada, não é demonizando a iniciativa privada, não, de maneira alguma, de forma alguma. Eu acho que nós temos espaço para todos crescerem, e eu entendo que o empreendedorismo, o empresário, aquele que presta o seu serviço querendo lucro, que é o normal do capital. É normal do capital. Claro. Agora, nós não podemos, a partir desse tom, querer, por exemplo, entender que o funcionário público é aquele funcionário público desleixado, é aquele funcionário público que está ali só para poder cumprir o horário e sem ter uma preocupação. Por isso que eu fiz questão de dizer que eu fui muito bem atendido na Casal, e acho que setores estratégicos, né, eles precisam sim ter a responsabilização do Estado. Por quê?
O grande problema que eu vejo é a falta de continuidade em políticas públicas. Esse é o grande problema. Porque os nossos gestores, eles adentram ao sistema político de escolha e acabam, às vezes, destruindo aquilo que foi feito. Não há uma história de continuidade, não há aproveitamento daquilo que foi bom. Ao contrário, achando que tem que chegar fazendo tudo novo, né? Eles desconstroem uma história que estava ali posta e aí acabam dando aquela entidade, aquela empresa pública, uma outra conotação. Dando a empresa pública uma conotação política, que é aí que é o equívoco. Ah, muito bem. Aí que é o equívoco. E não técnica. Douglas. Eu vou fazer o pedido de aditamento que eu fiz com relação a essa questão que vem na esteira do pronunciamento aí do Elton. Veja bem, eu acho que qualquer país, qualquer nação que quer se desenvolver, ou quer manter o seu desenvolvimento, ela não pode prescindir de um Estado forte nas suas áreas estratégicas. Isso não significa dizer que, ao ele ser forte nas áreas estratégicas, ele vai fechar a porta para a iniciativa privada. Perfeito, porque a iniciativa privada perfeito, é que faz perfeito. a Muito construção bem. do Estado. Perfeito. Ela controla a iniciativa privada. Muito bem. Então, por exemplo, eu vou colocar na minha instituição, que eu sou vice-reitor, com muito orgulho, e fui professor da universidade durante 31 anos. O SESMAC vai completar 50 anos, tem 47, vai fazer 40. No qual o professor tive 10 anos lá, muito felizes, viu? Fui professor de lá 10 anos muito feliz. Então, deixa eu ver. O SESMAC foi criado quando a universidade já funcionava, estabelecida, e não tinha curso noturno, não existia curso noturno. Então, o padre Teófilo, que era um visionário, era um empreendedor, era uma pessoa que tinha uma capacidade de realização na educação extraordinária, ele deixou o SESMAC, deixou a Campanha Nacional. Ele, então, imaginou criar uma instituição sem fim lucrativo que atendesse ao trabalhador, ao industriário, ao comerciário. Então, o SESMAC foi criado. Então, o Estado não podia fazer, nem o Estado, nem a União, ela tinha universidade. A universidade estava lá no lugar dela, mas ela não conseguia. Então, foi feito para isso. Você tem na saúde o que seria a nossa saúde se nós não tivéssemos a Santa Casa de Misericórdia. Não é? Sem Você dúvida. tem. Agora, isso não implica que a universidade não tenha o melhor e o Estado não aporte recursos para ela funcionar muito bem. Sem dúvida. A Santa Casa existe, mas a Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, ela tem que funcionar com todas as suas prerrogativas, atendendo a população no seu grosso modo. Então, é preciso que a gente não feche. Então, como eu dizia, dentro desse raciocínio, nós fomos entre o 0 para o 100 rapidinho. Há espaço de convivência, porque a iniciativa privada, ela que tem uma capacidade mais flexível, ela, na verdade, é quem sustenta o Estado, porque se não fosse, se você não tiver uma receita, é aquilo que eu dizer, nada funciona sem que haja equilíbrio entre receita e despesa. Quando você tem uma despesa maior que a receita, a vaca vai para o brejo bonitinho. Então, eu quero abrir isso porque os setores estratégicos funcionam, mas qual é o problema? Funciona, a Casal funciona e funciona ainda não tenha dúvida. A Minalba, o Escambau aí. Eu até, erroneamente, Clécio, vou dizer aí a você, eu só tomava água de bujão. Era um inferno para colocar. E, de repente, num determinado momento, eu fui colocar o bujão num domingo, né, que você não tinha, e dei um jeito, torci com uma coisa e fui para a cama. Não podia. Aí eu fui e eu fiquei apavorado, porque eu pensei que ia ficar imobilizado. E liguei para o médico e tal. Em suma, aí quando eu saí, o Vinícius Maia Nobre, eu era do Rotary nesse momento, naquele instante, e o que é que você não veio, você sempre vem? Disse, olha, eu tive esse problema, passei uma semana aí afastado, porque, rapaz, você toma água Sim, eu tomo, todo mundo toma, eu vou tomar água da Casal, a Casal não é boa. Ele disse, olha, isso é um engano seu e de muita gente. Eu tomo na minha casa, sou professor da universidade, o meu filho é consultor, é doutor em água, é da Casal e presta consultoria, e não existe água melhor do que a Casal. O que você tem que ter é um filtro bom. E até hoje eu tenho uns 15 anos. Uma valia fantástica. Entendeu? Né, então, a água. E eu disse, rapaz, você tem certeza? As informações. Então, o que é que eu digo? Então, você tem espaço, mas isso vai invalidar a Indaiá e a Minalba, ou todos. Não. Agora, o Estado, ele tem o dever de
aportar para a casal os recursos para que ela faça isso para todo cada mundo vez que não melhor. quiser E colocar. que faça cada vez melhor. E também no saneamento, que Isso, é uma área ainda que não foi atendida. Quer ver uma coisa? Me perdoe, deixa eu botar o Cabuz aí nessa história só para uma coisa. É de uma importância fundamental, e a gente sabe disso, a água utilizada para a fabricação de sorvete. Olha, a gente tem um poço artesiano, mas a gente faz um processo de filtragem, faz um processo de tratamento. Eu vou falar para você assim, a gente, para escolher um local para a nova fábrica, eu fui para Rio Largo e procurei, eu tinha uma dificuldade que tinha uma água muito ferrosa. E aí eu fui buscar um lugar onde tivesse água boa, tivesse energia, tivesse gás. E arrumamos ali em Satuba. O pH do nosso poço perfurado deu 5,86. Então é um pH excelente e uma água de uma condição fantástica. Então, agora, sem esquecer que você que está nos ouvindo, e a gente tem que entender o seguinte, olha, aquele velho filtro de barro, nas ocasiões difíceis, faz um trabalho fora do comum. Principalmente para quem está no interior, que não tem acesso sempre à água de forma tratada, se bem que a maioria das populações estão tendo acesso, isso é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Masaru Emoto, que é aquele cientista que mostrou os efeitos da água e as mudanças que aconteciam na molécula da água em diversas situações. Inclusive, tem fotografia no livro dele que uma água contaminada, depois de uma oração de um monge budista, mudava completamente os cristais que eram fotografadas. Incrível. Então, eu estou aqui do lado com o fotógrafo e se eu pensasse em fotografar essa mesa, viu, Geraldo, eu ia imaginar que eu ia fotografar as almas, né? Uma mesa de almas nobres. Coisa entendeu? boa. E a gente vai ver que os propósitos aqui são bem parecidos. Com certeza. A maioria aqui que é bem comum. Então eu fico feliz em estar aqui e ficar quietinho e escutar o que eles estão falando, porque de alguma forma o que nos une e o que de alguma forma faz com que o coração fique mais feliz é esse desejo de ser um lugar melhor para se viver, de ter uma convivência pacífica. Compensação, quando harmônica. você abre a boca, soma tanto para nossas almas. E estamos aqui para fazer essa celebração da vida. Estamos juntos. Que coisa boa. Eu quero música. Agora, meu querido. Rapidinho. Vamos fazer. Vamos lá. Agora, Trambella. Tá todo dia por aí. Trambella é a banda dele. É a minha banda. A gente gravou o DVD agora, no final do ano, para cá. E agora, depois de São João, a gente está botando ele na praça aí para. Ô Alan, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que ficou a história do DVD e CD depois do Spotify, desses aplicativos com vocês? Como é que ficou isso? Não isso? muda nada, a gente continua sem o apoio da grande mídia, e isso aí só veio somar mesmo. Isso aí ajudou bastante. Não muda, porque hoje em dia não se compra mais CD. É verdade, isso você não compra mais. A gente não faz. O artista não faz mais DVD para vender um DVD a você, porque não vai fazer sentido algum. Eu te vendo ele por 40 e você compra ele por 2,50 ali no camelô daqui a pouco. Mas esses aplicativos que colocam as ou você baixa, então o objetivo não é isso. O objetivo é te levar um cartão de visita digital. Ah, entendi. E como é que ficaria também a autoria? Porque eu me preocupo, porque assim, eu escrevi vários. Direitos autorais. Eu escrevi vários livros e a editora me manda de vez em quando aquela história, ó, esse mês você vendeu tantos. Eu não tenho como controlar isso. Não, mas ninguém controla então, isso. Não tem como. Há uma estatística de que você vendeu 20 mil, 10 mil. Não tem. Há uma estatística que você tocou 10 vezes na rádio, você nem tocou nenhum. Há uma estatística, então o cara chega lá e bota aí. E acabou. Não tem como controlar. Esse é o grande problema que não tem como controlar os direitos autorais. Isso é um problema pro direito autoral. Isso é um problema é verdade, isso é verdade. Porque é uma questão inovadora. Cada vez que tocar o aplicativo, cai uma moedinha. Porque tem como controlar isso, mas na verdade, bom, enfim. Mas vamos pra música, né? É um problema de 60, 100 anos atrás. É uma nova exploração do direito, viu? Vamos lá, meu querido. Música, rapidinho. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei, um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamantes, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel. E a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Só desejava a campina, colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro pra se mirar. Só desejava do sol, calor para bem me ver.
Só desejava o luar de prata pra repousar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Em um baile real levei a tua alegre menina, vestida de realezas, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Parabéns, Alain. Alain, você está se apresentando em vários lugares. Está se apresentando em vários lugares atualmente. Não é isso? É porque, na verdade, tem uma agenda que eu deixei ela um pouco flutuante, até por conta do público mesmo. Eu passei a usar, tipo, por mais que Geraldo goste de Alain, ele não vai toda sexta-feira naquele bar que Alain tá, né? Claro. Mas se Alain pular de um galho para o outro, de repente você vai. Há muitos anos eu não tenho uma agenda fixa em lugar nenhum. Eu solto a minha agenda a partir de terça-feira para os amigos. Tem uma... Eu recebo toda a sua programação. Toda terça-feira você está recebendo. Exatamente. Sexta, onde eu estou. Parabéns. Me fez pensar no passado, viu? Pouca gente sabe que eu fui dono de bar, né? Eu posso dizer que eu tive o melhor bar que Alagoas já teve, viu? Para brincar. Assim. Foi o Paraíso Blue. Não, foi lá em Pajuçara, no início. Paraíso Blue. E eu tenho um reconhecimento de alguns músicos, entendeu? Que eu fico assim muito feliz, porque na minha época nós instituímos a questão do cachê. E o que se recolhia de cachê era repassado para o músico. E que o pessoal não fazia isso, porque a gente tinha o bar, que era um bar grande, que era o Calabar na época. A gente tinha lá o Vitória, depois veio mais um bar novo. Marina Morena, Londo Londo. Na época, fez a valorização do músico de uma forma diferente. E aí eu lembro que eu tinha um sócio que era o Ricardo Tamanco, a gente desfez a sociedade, o Ricardo Tamanco foi embora, eu fui comprar instrumentos novos. E aí eu vejo Tony Augusto, eu vejo Fernando Bastos, Fernando Nunes, estava misturando os nomes, né? Mas Fernando Nunes, eu comprei um baixo naquela época, um baixo branco, e ele toda vez relembra disso. Pô, cara, eu não tocava. Eu, na realidade, é o seguinte, eu era um empresário, o Ricardo Tamanco era o cara músico, a gente se juntou para fazer uma coisa bacana, ajudei a fazer alguns carnavais em Paripoeira junto com ele, a gente trouxe o Herman Torres para fazer um show da banda aqui na época, e eu acho que foi coisa bacana que aconteceu naquela época, e eu vejo que a valorização do músico daquela época para frente, pelo menos quando eu encontro esses amigos, me dão um abraço caloroso, eu fico muito feliz. Mas é verdade. Tem músicos na Alberto Cabuz, nós estamos chegando no final do programa e eu quero que todo mundo dê as suas mensagens nesse final, sem dúvida alguma. Eu queria uma mensagem dupla sua. Quem é o empresário de hoje, rapidamente para cá, o que ele deve fazer para enfrentar o Brasil de hoje? Acho que seria essa a grande mensagem que você podia dar. Olha, nessa crise a gente tem que se reinventar. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas, tem que se juntar e conversar com o nosso pessoal de chão de fábrica, com o pessoal que está na rua. Não está fácil. As dificuldades são enormes, mas a gente tem que se reinventar. Tem muita coisa dando certo e a gente tem que se espelhar no que dá certo e fazer a coisa acontecer. E se eu tivesse uma coisa nova, a vida é uma canção, cante-a, né? A vida é um jogo, jogue-o. A vida é um desafio, enfrente-o, né? E a vida é amor, desfrute-o. Essa é uma mensagem do meu mestre espiritual. Eu peguei um pedacinho e quero que vocês possam, de alguma forma, nos juntar novamente para desfrutar dessas companhias tão agradáveis. Coisa boa, Cabuz. Que coisa. Essa foi a melhor mensagem que você deu. Vamos junto. Vamos juntar todo mundo de novo, né? Não? Isso aqui é o bom. É isso aí. Olha, meu irmão, eu não preciso nem te dizer o quanto eu agradeço a sua presença, mas ainda peço a você que dê uma mensagem em nome da FIEA, já que você é secretário da FIEA. Olha, essa casa aqui... E diga ao meu amigo José Carlos Lira que ele está me devendo um bate-papo ou um almoçando com a notícia. Vou transmitir. Essa casa é uma casa que houve uma mudança significativa. Eu posso dizer que muitas coisas que acontecem é porque a gente conseguiu uma unidade do setor produtivo e a gente, na reunião da federação aqui mensalmente, a gente recebe a Associação Comercial, a Federação dos CDLs, e a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, e a gente junta todo mundo e une com o mesmo propósito, que é desenvolver o Estado, ajudar o Estado a passar pelas dificuldades, e a gente tem uma parceria estreita.
eu não posso negar, com o poder público, e a gente, de alguma forma, faz com que as coisas boas possam acontecer. E as críticas também. Claro. Quando a gente traz aqui um gestor, a gente faz as críticas construtivas necessárias para que a gente consiga continuar. Com certeza. Então, estamos juntos aí para seguir Obrigado, Cabuz. Obrigado por ter vindo esse Almoçando com a Notícia. Eu que agradeço. E eu gostaria que o meu amigo Chico Brandão também deixasse a sua mensagem, fotográfica ou não. Opa! Não, o Cabuz aqui falou tudo, né? Num momento desse, o camarada tem que ser realmente criativo, tá? E dessa forma a gente tá se reinventando e correndo atrás de novidades. Eu agradeço o convite, agradeço os amigos aqui presentes. Vamos para a próxima. Só uma perguntinha para não deixar de não fazer. A regulamentação dos drones, rapidamente, está em evolução. Vamos junto e outra leve, hein, Chico? Porque o Chico eu fiz um programa, um bate-papo uma vez com o Chico Brandão, e ele levou para nós um drone de 18 quilos, 8 quilos. Ele voava com 8 quilos. 8 quilos. Um negócio monstruoso, uma coisa que na época era uma loucura total. E hoje é tudo regulamentado. Até pouco tempo não tinha uma regulamentação. Exato. No início do ano passado foi criada essa regulamentação que já está... Do próprio DAC, que é a Diretoria de Aviação Civil. Já existe a fiscalização, tá? E o conselho que eu dou para os colegas que voam, como eu voei com esse camarada aqui, voamos no Aeroclube, fui diretor do Aeroclube, participou, fomos juntos, né? Fomos juntos, muito tempo. Não é? Mas naquele caso lá, naquela época, a gente voava. Hoje aqui a gente voa com os drones. É regulamentar, registrar o seu equipamento, a sua aeronave e fazer a coisa como manda a legislação. Obrigado por ter vindo nesse programa. Eu só fico preocupado é que o meu amigo Cabuz queira utilizar o drone para delivery de sorvete. Será que chega inteiro? Não, acho que não chega inteiro, não. Meu querido Elton Roberto. Geraldo, tenho assim uma maior admiração pelo advogado criminalista que é você. Sobretudo pela sua ética. Muito obrigado. Isso é muito importante. Por isso eu tenho sempre o maior prazer de recebê-lo. Que mensagem você deixa nesse mundo conturbado? De esperança, Geraldo. Acho que quando nós perdemos esse sentimento de esperança, a gente vai acabar perdendo tudo. A gente pode perder momentaneamente o carinho, o afeto, o respeito, a alegria, mas não podemos perder a esperança em momento algum. Por hipótese alguma. Porque o Brasil que estamos vivenciando dos últimos anos para cá, principalmente dos últimos 5 anos para cá, é um Brasil dividido em mágoas, né? As pessoas estão se magoando e às vezes não estão entendendo que estamos colocando água para dentro do mesmo barco. Estamos todos afundando, né? Nesse rio de mágoas e se colocando culpa um no outro, né? O azul no vermelho, o direita na esquerda, o centro aqui, e percebemos que essa derrota nossa é uma derrota de todos. Se nós continuarmos fazendo isso, né? Temos mais um pleito eleitoral que se avizinha. Se continuarmos tendo essa mágoa, esse rancor no coração, essa acidez, essa forma cáustica de poder colocar a culpa um no outro, sem fazer uma análise aí, quem faz muito bem isso aí, o professor Douglas Aprato, histórica dos acontecimentos, a gente vai acabar não tendo mais um futuro breve. E isso me preocupa porque esse futuro breve precisa ser, numa sociedade com essa liquidez, como já dizia Bauman, uma sociedade com essa rapidez que a gente hoje está, todos estamos interligados ao mesmo tempo, globalizados, estamos falando ao mesmo tempo com todo mundo, não é? E a sociedade jovem quer cada vez mais rapidez nisso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com esses julgamentos antecipados e prévios que estamos fazendo de todos. E então a mensagem, Geraldo, só pode ser uma mensagem de esperança. Que tenhamos esperança de renovar o dia de hoje para que possamos ter um dia de amanhã. Essa é a nossa mensagem. Muito bem, então para você, por favor, agora a novidade dentro do programa, ou a volta da novidade, que é a carteirinha de sócio do Almoçando com a Notícia. Muito obrigado. A mesma coisa que eu passo obrigado. Agora para o meu querido Alberto Cabuz, a carteirinha de sócio do Almoçando com a Notícia. Sabe o que dá direito? A dizer, quero ir. Sem esperar convite. Chico Brandão, por favor, a sua carteirinha de sócio. Ok? Vamos seguir. Obrigado. Bom, meu querido Clécio Falcão, sua mensagem, por favor. Geraldo, eu tenho certeza que não vai dar em água.
Isso. Geraldo, duas coisas que eu gostaria de comentar aqui de forma rápida. Primeiro, em relação ao que nós falávamos antes, de que as atividades estratégicas, elas devem naturalmente serem geridas pelo Estado. Isso daí é fundamental. A área de saneamento é estratégica, abastecimento de água é estratégico para a população, deve estar na mão da iniciativa privada, ou melhor, do poder público. Mas, por hipótese alguma, nós excluímos a participação da iniciativa privada. Pelo contrário, eu não acredito em desenvolvimento econômico de nação nenhuma sem a participação da iniciativa privada. É fundamental. O que nós achamos é que o Estado deve estar à frente, deve ter o controle, mas com a participação da iniciativa privada. Um exemplo bom disso são as parcerias públicas e privadas, que inclusive a Casal hoje já é detentora de 3 contratos de parceria pública-privada e que está funcionando muito bem. Então, acreditamos nisso. Em segundo lugar, Geraldo, queremos só deixar uma mensagem também, até fora do contexto de água, mas de um modo geral, porque a gente vai conversando e assunto puxa assunto. Claro. Realmente, o bom do almoçando é isso. Um problema, Douglas, que eu acho vital para a solução de todos os demais no Brasil, que é a questão da distribuição de renda. Ou a gente se reinventa e consegue inserir toda a população brasileira, tá certo, num contexto econômico, tá certo, ou então realmente fica muito difícil encontrar soluções. Obrigado por ter vindo, sua carteira de sócio, ok? Valeu. Minha querida Adenise Vieira, também sua carteirinha de sócio. Sua mensagem eu pediria que fosse rápido, porque nós estamos no final do programa agora. Muito obrigada pela carteira. E a minha mensagem é de que, para a nossa sociedade, o melhor é a valorização do ser humano, e aí, independente de gênero, independente de qualquer coisa, a valorização do profissional para a construção de uma sociedade mais participativa e mais igualitária. Se tiver isso, todos os problemas eles vão reduzir, vão ser reduzidos. Isso é o melhor de tudo. Dúvida, não. Obrigado, Adenise, muito por ter obrigada vindo. pelo convite. Obrigado mesmo. Meu querido Douglas Aprato. Bom, parece que o mais velho, obrigado. Sua carteira. O mais velho é que fecha, né, por idade. Mas você abriu, mérito, você né? abriu. Muito bem. Mas eu quero dizer que estou profundamente honrado de participar de uma mesa de tanta gente boa, tanta gente conhecedora, tanta gente vitoriosa na sua especialidade. Nós estamos, e eu reafirmo aqui o que o Elton falou, eu tenho esperança no meu país, eu tenho esperança no meu estado. E apesar de todas as dificuldades, eu acho que quando a gente perde a esperança, perde tudo. Então eu vejo, nós estamos no ano eleitoral, é preciso que nós estejamos junto às pessoas que a gente possa esclarecer e as pessoas votarem bem, escolherem os bons representantes, porque fora disso não existe nada, não existe revolução armada, onde houve, não deu certo, e é pela democracia. Então eu quero agradecer e fico realmente muito feliz de estar aqui. Foi um belo almoço e uma bela tarde. Que coisa boa, muito obrigado por ter vindo, meu querido Alan Bastos. Você também tem direito à carteirinha, sem dúvida alguma, e você encerra esse programa. Só que eu muito obrigado. Peço a você licença para dizer aos meus telespectadores e aos meus convidados, muito obrigado por terem estado aqui, muito obrigado mesmo, vocês fizeram o programa, muito obrigado a vocês que estiveram do lado de lá nos assistindo. Até o próximo. Se Deus quiser, Ele mandou dizer que quer. E quando Ele, lá em cima, manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Fiquem com a música de Alan Bastos, encerrando esse programa. Bom, a gente falou tanto de água que eu vou fazer uma música chamada Água do Alagoano de Javão. Tudo que se passa aqui não passa de um naufrágio. Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nadar. Pra nada eu aprendi, pra nada. A maré subir demasiada e tudo que aqui está quer água, quer água. Água pra beber, água pra lavar, água pra passar a vida, água pra encher, água pra molhar, água na minha comida.
vida. Água, aguaceiro, aguardouro, água que limpa o ouro até matar.